Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quinta-feira. Tudo isso aqui no seu canal AgroMais, o poder da agroinformação. A gente começa o programa desta quinta-feira conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. O dólar recuou hoje, real fortalecido, queda de 0,2% na cotação da moeda americana, R$ 5,66 no fechamento dos negócios de câmbio desta quinta-feira. E o índice Bovespa deu uma disparada hoje, 3,2%, uma boa recuperação depois das quedas dos últimos dias. Em parte refletindo o comportamento do mercado internacional, também tivemos aqui uma recuperação nas cotações lá fora. O índice Dow Jones na Bolsa de Nova York, por exemplo, fechou em alta de 1,8% nesta quinta-feira. Boa parte o mercado lá fora e aqui dentro refletindo aqui uma expectativa um pouco melhor sobre essa questão da Omicron. Ainda existe um grande ponto de interrogação sobre os efeitos mais negativos dessa nova variante da Covid, mas como os resultados, as consequências das pessoas infectadas até agora parece mostrar um efeito brando, o mercado aparentemente está voltando a ter um pouco mais de otimismo com relação ao possível impacto disso na economia, e isso está refletido nesses indicadores mais positivos nesta quinta-feira. O petróleo também subiu hoje, mercado internacional, mesmo com a decisão da OPEP de aumentar a produção, proposta da Rússia, que faz parte, é parceira da OPEP, dos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mas mesmo assim o petróleo voltou a subir hoje, 1,9% em Nova York, 1,6% em Londres. Petróleo tipo Brent aqui batendo de volta nos $70 o barril. Ouro fechou em queda, Bolsa de Nova York, menos 0,8%, dólar índice subiu um pouco, 0,1%, o indicador que mede o valor da moeda americana, em comparação com outras moedas fortes. E aqui, voltando aqui o dólar, como a gente já mencionou no início, o dólar deu uma enfraquecida, o real fortaleceu hoje, basicamente diante do fato novo, que é a aprovação, finalmente, no Senado, já pelo plenário do Senado, da medida, aliás, da PEC dos precatórios, proposta de emenda constitucional, que exige 2 votações, passou pelas 2 essa proposta e está indo agora para a Câmara, para a votação final. Se não tiver mudanças, fica aprovada essa PEC dos precatórios, que abre caminho para o pagamento de um novo auxílio emergencial de R$ 400 a partir de janeiro. Isso, embora o mercado não tenha gostado muito da questão do rompimento aqui do orçamento, né, que é na prática o que está acontecendo, isso acabou sendo bem recebido, bem entre aspas, aqui, na medida em que 2 pontos. Tem uma definição, que é melhor do que não ter nenhuma, e, por outro lado, aqui também a própria possibilidade aqui de um novo Auxílio Brasil de R$ 400 significa também um potencial de melhora da demanda pelas pessoas de baixa renda. Tudo isso seria um indicador também positivo para a economia em 2022. A economia, de qualquer forma, bastante combalida, mas de qualquer forma isso é uma ajuda, também ajuda a mexer no consumo das famílias, dessas famílias mais desfavorecidas, e acaba sendo um fator positivo em termos econômicos para a economia brasileira. Enfim, o mercado acabou refletindo positivamente a aprovação da PEC dos precatórios, está no Senado, ainda falta passar pela Câmara. Mercado de commodities agrícolas, um dia também mais positivo, a maior parte das commodities fechando o dia em alta. Vamos ver aí, Bolsa de Chicago, tudo subindo. Soja 1,2%, o milho subiu 0,9%, o trigo deu uma disparada 3,1%, até o arroz acabou acompanhando, o arroz em casca de Chicago com alta de 0,5%. Bom, em boa parte também com um certo alívio, pelo menos provisório, preliminar, sobre a questão dessa nova variante da Covid, a Omicron, mas fatores fundamentais próprios de cada produto também influenciaram nesse comportamento que a gente está vendo na Bolsa de Chicago. Soja, por exemplo, com demanda aquecida, com boas compras por parte da China, a China voltando com força ao mercado americano, compras grandes reportadas no dia, mas, além disso, preocupações também com o clima aqui na América do Sul, mais precisamente na Argentina e também no Rio Grande do Sul, sul do Brasil, na verdade, com falta de chuvas,
para a soja. No Rio Grande do Sul, por exemplo, se fala aqui na possibilidade, na tendência, na necessidade talvez de replantios em algumas regiões, porque as chuvas chegaram tarde, parece que tem uma previsão de melhora aqui nos próximos dias, mas por enquanto o plantio está atrasado, em função da falta de umidade, além desse fato aqui de possibilidade de replantios de soja que se perdeu aqui por falta de chuvas. A pessoa plantou no seco, plantou no pó, e a chuva não veio, e aí vai ter que replantar. Então, preocupações com a safra do Rio Grande do Sul, que é o segundo maior estado produtor de soja, levando a essa influência também na Bolsa de Chicago. O milho acompanhou o trigo, na verdade, foi o principal fator. Boas vendas de milho americano ajudaram também na semana, dados divulgados hoje pelo Departamento de Agricultura americano, mas, na verdade, o trigo ajudou também a dar um empurrão no milho. O trigo deu uma disparada hoje. Basicamente fatores técnicos, a demanda por trigo americano na semana não foi lá essas coisas, mas houve algumas compras de barganha que ajudaram a dar um suporte, mas basicamente fatores técnicos, ou seja, o trigo caiu, disse que o comentário no mercado é que houve um processo de sobrevenda nos últimos dias, pelo medo aqui da questão dessa nova variante da Covid, a Ômicron. Então, o pessoal, na verdade, está se recuperando aqui daquilo que foi uma espécie de sobrevenda nos últimos dias, a recuperação praticamente ao natural, o mercado voltando aqui com compras de barganha e levantando os preços do trigo 3,1%, um índice bastante elevado. A arroz acabou acompanhando os demais grãos, também subiu 0,5%. Vamos para a Bolsa de Nova York. Nova York com destaque para o café, que subiu hoje, o Arábica 1,4%, praticamente uma recuperação técnica, pelas mesmas razões que eu citei aqui. O mercado estava sobrevendido, então houve uma recuperação praticamente natural. O Robusta acabou acompanhando, 0,9%, basicamente fatores técnicos. O petróleo ajudou nesse comportamento aí, tanto do café, do Arábica, principalmente, quanto do açúcar, em Nova York também. Açúcar, na verdade, é um comportamento misto, alguns contratos fecharam até com leve baixa. O petróleo ajudou nesse processo de recuperação aqui dos preços do açúcar. O algodão foi a exceção do dia, Nova York caiu 0,5%, mesmo com a recuperação dos preços do petróleo, que a gente acabou de mencionar aqui, não houve sustentação, continua a preocupação com os efeitos da nova variante da Covid, a Ômicron, sobre o mercado de algodão. O algodão é sensível à possibilidade aqui de novos lockdowns, esse tipo de coisa, como aconteceu já no ano passado, no início da pandemia do coronavírus. Mesmo com a alta do petróleo hoje, não foi suficiente para dar uma segurada nos preços do algodão. De qualquer forma, o comportamento foi misto. Alguns contratos até fecharam com leve alta. Os mais próximos caíram, como a gente está vendo aqui, está vendo aí na nossa ilustração, uma queda de 0,5%. Bom, vamos em frente. Temos ainda o suco de laranja com alta, 0,6%. Cacau deu uma disparada hoje, também foi uma recuperação. O cacau havia caído bastante no início da semana por conta dos temores com a nova variante da Covid, a Ômicron, que exatamente é na África, onde se concentra o grosso da produção de cacau. Hoje o mercado deu uma aliviada e voltou a subir. Voltou o pessoal a ser comprador. Então, o cacau deu uma recuperada boa hoje, 4,3% em Nova York. Boi gordo, aquilo que a gente vem comentando nos outros dias, aparentemente bateu no teto aqui, o preço no mercado físico deu uma estagnada, e no mercado futuro o preço começou a cair. Hoje foi diferente, ontem já caiu, hoje novamente 1,8%. Contrato de janeiro, R$321 a arroba no mercado futuro da B3. E o dólar, como a gente já viu, com uma leve queda de 0,2% no dia de hoje. Bom, dito isso, um pouco a gente vê também alguma coisa sobre o mercado físico, que já conseguiu fechar até agora. Mas antes disso, vamos para as nossas notícias desta quinta-feira. Como eu antecipei, o Senado Federal aprovou hoje a PEC dos precatórios, passou pelos 2 turnos no plenário, que é uma principal aposta do governo para bancar o programa social novo, o Auxílio Brasil. Vamos ver os detalhes. A expectativa do governo é que o projeto deve abrir espaço superior a 106 bilhões de reais no orçamento. O texto já havia sido aprovado pela Câmara, mas como sofreu alterações na tramitação pelo Senado, voltará a ser analisado pelos deputados. Os precatórios são dívidas da União reconhecidas pela Justiça e a PEC limita o pagamento anual dessas dívidas. Uma parte desses recursos será usada para bancar o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família.
Eu falei em mercado físico, lá, nós temos aqui o fechamento do boi hoje, o boi fechou estável no mercado físico, caiu no mercado futuro, mercado físico estável, R$ 326 São Paulo, mercado a prazo, 326 arroba. No interior aqui, Uberaba, lá no Triângulo Mineiro, R$ 330 arroba, também sem alterações, mesmo preço de ontem, preços estáveis, portanto. Bom, vamos em frente com as nossas notícias. Olha, o índice de preços globais de alimentos da FAO, a Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, subiu pelo quarto mês consecutivo e atingiu 134,4 pontos em novembro, que é o nível mais elevado desde junho de 2011, ou seja, fazia praticamente aqui 11 anos, é isso? 10 anos que não acontecia um nível tão elevado como esse. Em relação a outubro, mês anterior, a alta foi de 1,6%. Na comparação com novembro de 2020, houve avanço de 28,8 pontos, ou seja, 27,3%. Esse resultado foi determinado, sobretudo, pelo comportamento das cotações no segmento de cereais e lácteos. O açúcar também subiu, enquanto carnes e óleos vegetais registraram leves quedas em relação ao mês de outubro. Bom, vamos em frente com outras notícias. A economia brasileira caiu 0,1% ao PIB no terceiro trimestre desse ano, na comparação com os 3 meses anteriores. A agropecuária tem um comportamento na contramão do que vinha acontecendo anteriormente, caiu 8% nesse período, que é o terceiro trimestre desse ano. O resultado, o segundo negativo, coloca a economia em recessão técnica e reforça a estagnação das atividades econômicas em meio ao avanço da inflação e da alta dos juros. Apesar do avanço de 1,1% nos serviços, que respondem por mais de 70% do PIB nacional, o índice foi influenciado para baixo, principalmente por conta da queda de 8% na agropecuária e de 9,8% nas exportações de bens e serviços. Já a indústria ficou estável. A queda na agropecuária reflete uma combinação de fatores que inclui efeitos sazonais, base de comparação elevada e prejuízos causados pelo clima. O fim da safra de soja, por exemplo, impactou nas exportações. Como a colheita do produto está mais concentrada nos 2 primeiros trimestres do ano, a produção tende a ficar menor a partir de julho. É um efeito sazonal. Além disso, o ano é de bienalidade negativa para o café e problemas climáticos prejudicaram a produtividade de diversas culturas no meio do ano. Vale lembrar também que a agropecuária foi a atividade que mais cresceu no período de pandemia. Por isso, vem de uma base de comparação muito alta. Mesmo com a queda observada no terceiro trimestre, no acumulado do ano, o PIB apresenta um avanço de 5,7% e em 12 meses a alta é de 3,9%. Segundo o IBGE, a economia está no patamar do fim de 2019 e início de 2020, período pré-pandemia, e 3,4% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica da série histórica, alcançado no primeiro trimestre de 2014. E em valores correntes, o PIB atingiu 2,2 trilhões de reais no terceiro trimestre. Esse terceiro trimestre aí coincidiu com os problemas climáticos sérios que afetaram a economia, o setor agrícola brasileiro nesse ano de 2021, exatamente o período de julho a setembro. Lembrando que tivemos aqui primeiro uma seca histórica aqui, né, que afetou bastante várias culturas, e depois uma sucessão de geadas, particularmente no mês de julho, afetando as mesmas culturas já prejudicadas por falta de chuvas, acentuando, portanto, as perdas. Em várias delas, por exemplo, o milho de segunda safra sofreu muito, com uma queda forte na produção, tanto por falta de chuvas quanto por geadas. Café, sucessão de geadas aqui que atingiu zonas produtoras importantes do café brasileiro. Da mesma forma, cana-de-açúcar também bastante prejudicada. Laranja, ou seja, cítricos em geral, além de produtos por exemplo, de base hortigranjeira, por exemplo, também bastante afetados por geadas e outros fatores climáticos adversos nesse ano. Tudo isso coincidiu praticamente nesse terceiro trimestre, por isso esse resultado aí bastante negativo, uma queda de 8% no desempenho do PIB da agropecuária brasileira nesse trimestre. A expectativa é que isso
tenha uma pequena recuperação agora no último trimestre, e até agora, pelo menos nos últimos 12 meses, a agropecuária ainda mostra um resultado positivo de 0,2% em 12 meses. Bom, vamos em frente com as nossas notícias. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou hoje em coletiva de imprensa sobre o avanço da variante Ômicron no Brasil. Na semana passada foi identificada uma nova variante, a variante Ômicron, na África do Sul. Nós já temos vários países com casos com essa variante Ômicron, inclusive o Brasil. Mas o importante disso é que os sistemas de saúde eles foram capazes de identificar essas variantes, e aqui no Brasil também nós temos uma vigilância em saúde muito bem estruturada. A variante Ômicron é uma variante de preocupação, não é uma variante de desespero, porque as autoridades sanitárias elas estão preparadas para dar as respostas necessárias. Só a título de exemplificação, a nossa potente campanha de vacinação. Os brasileiros eles têm essa cultura de vacinação. E por ter essa cultura de vacinação, é muito melhor que continuemos com essas iniciativas de buscar as pessoas pelo convencimento, pelo esclarecimento, do que forçá-las para a vacinação. E a forte alta nos preços do café, que a gente sabe que é resultado exatamente da quebra na produção esse ano, fatores climáticos, falta de chuva, depois geadas, impactou bastante no consumo interno da bebida e caiu 14% nos últimos 30 dias aqui no Brasil. Quem traz os detalhes é Maruza Trevisan. O consumidor brasileiro tem sentido o preço amargo do cafezinho neste ano. Segundo informações da Associação Brasileira da Indústria de Café, somente em 2021 a saca do grão já subiu mais de 130%, o que refletiu em aumento de 40% nos preços do produto nas gôndolas do mercado. Muitos fatores justificam essa valorização, como o aumento no custo de produção e a quebra da safra causada por problemas climáticos. Além disso, transtornos de produção em outros grandes produtores, como Colômbia e Vietnã, também impactaram nos preços. De acordo com a ABIC, os estoques do produto com valores antigos chegaram ao fim, o que acabou interferindo ainda mais para reajustes recentes nos preços nas gôndolas. E a valorização não deve parar por aí. A tendência é que o produto continue a subir em 2022, podendo chegar ao valor mais alto em 25 anos. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 1064/21, que garante acesso de pequenos criadores aos estoques de milho da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. A medida provisória aprovada pela Câmara dos Deputados reformula o programa de venda em balcão da CONAB. Agora, o ProVB vai se concentrar na venda de milho do estoque público para os pequenos criadores de animais. Ela veio exatamente no sentido de viabilizar uma alternativa para que nós possamos exatamente suprir toda a cadeia produtiva que precisa do milho para sua própria subsistência. Na medida que nós sabemos das atividades agropecuárias, do parque de granjas, do parque de pocilgas, do parque da criação de ovino, capinocultura, que é tão elementar na cultura nordestina e que precisa desse suporte. A MP busca corrigir a fragilidade do programa e estabelece competências para o Ministério da Agricultura, que deverá avaliar e aprovar a proposta da CONAB para a compra de milho. Além disso, a pasta também deve avaliar os limites máximos de compra por criador e o preço de venda. Já a CONAB deverá calcular a demanda pelo grão, propor o volume adequado e os preços para a compra e a remoção do estoque do local de venda para o local de consumo pelos pequenos produtores. A medida segue para votação no plenário do Senado Federal. Preocupações com o clima no Rio Grande do Sul. Hoje à tarde eu conversei com o secretário da Agricultura de Cachoeira do Sul, ele também é presidente do Sindicato Rural do município, sobre essa situação. Ele é Fernando Cantarelli, o presidente do sindicato, comentou sobre essa situação que preocupa bastante, falta de chuva afetando a soja. E no caso do arroz,
em que Cachoeira do Sul também é extremamente importante, é considerada a capital do arroz, a preocupação não é necessariamente o clima, já que as lavouras são irrigadas, mas sim o preço desabando no mercado do arroz, prejudicando bastante os produtores, já que já são níveis de preço quase abaixo, ou já abaixo do custo da produção do arroz. Tanto dois problemas simultâneos. Para a soja, faltando chuva, e para o arroz faltando preço. Vamos ver o que ele conta sobre a situação nessa região, que é bem no centro do estado, importante região produtora de grãos no Rio Grande do Sul. Vamos ver. Estamos aí passando por um período não muito satisfatório em relação aos índices pluviométricos, né? Tem chovido bem abaixo da média nesse novembro, né? E agora iniciamos o mês de dezembro sem uma perspectiva muito significativa de chuva para os próximos dias, o que causa uma preocupação muito grande, né? Nas duas principais culturas de verão aqui de Cachoeira do Sul e da região, que é o soja e arroz, né? O arroz, estamos com um percentual aproximado aí de 95% da área plantada, tem se desenvolvido bem nesse início de safra, né? Nesse início de plantio. Isso falando da lavoura, evidentemente, da parte da porteira para dentro, né, Silmar? A porteira para fora, nossa grande preocupação é o custo de produção desse ano, que é o levantamento aqui do nosso escritório regional do IRGA, de Cachoeira do Sul, tem apontado que, na média subiu 51%, vai ser o nosso custo de implantação de lavoura, né? Evidente que até o final da safra esse custo aumenta mais, porque temos ainda uma etapa muito importante com alto custo da produção, que são os fertilizantes, que é a aplicação dos nitrogenados agora na continuidade do ciclo da cultura, que todos sabem que o nitrogenado, os fertilizantes de um ano para o outro tiveram uma alta aí de mais de 100%. Né? Então, certamente, o que nós temos aí estimado, né, de custo de produção levantado pela nossa Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, a nossa FARSUL, que é em torno de R$ 74,00, né? E evidente que na cotação que está hoje e não se sinaliza aí uma tendência de alta de preço para os próximos meses, que hoje o mercado físico de Cachoeira cota a R$ 61,00 o saco de arroz. Infelizmente, o produtor de arroz, mais um ano, vai amargar um prejuízo significativo, né, em todo o seu período de safra, né? Mas as barragens, elas estão num nível, as barragens particulares estão no nível satisfatório, né? Porém, os rios, né, Cachoeira do Sul, ela é margeada por vários e importantes rios, eles estão com níveis muito baixos, né, que também nos causam uma preocupação. Então, a lavoura de arroz tem nos dado aí uma inquietude, né? Não está nos deixando ter um sono tranquilo de noite, né? E todos os dias olhando para o céu, né? Para ver se nos ajuda aí, apesar do arroz querer, né, água no pé e sol na cabeça, né? Nós temos que ter uma quantidade de água suficiente para atender todo o ciclo da cultura, e que no ano passado mesmo, apesar de termos preços razoáveis, né, e no fim do ciclo, algumas lavouras até, em função do baixos índices de reserva de água, tiveram algum problema em final de ciclo no seu momento da irrigação. Mas vamos torcer que se normalize, que se amenize, né, o problema, mas estamos vendo o que está sendo sinalizado em termos de custo de produção da safra 21-22, e o preço do arroz no mercado, ele vai ser um ano de, infelizmente, prejuízo novamente para o setor orizícola. Fernando Cantarelli, presidente de Caturalá de Cachoeira do Sul, também secretário de Agricultura do município, comentou também sobre o caso da soja. A soja também está com plantio atrasado, mas por enquanto não há perdas, mas muita expectativa com relação à necessidade rápida de chuvas. Caso contrário, vai haver perdas também na safra de soja. Ele comentou também rapidamente sobre a questão do milho, a situação do milho nessa região central do Rio Grande do Sul. Vamos ver. As lavouras de milho de Cachoeira, estamos com em torno de 5.000 hectares, né? Ela não é muito significativa para a produção de grãos. As lavouras, é evidente, não precisa salientar esse aspecto, né? Mas as lavouras que estão embaixo de pivô vão ter uma grande produtividade, excepcional produtividade, né? Porque o clima
em termos de insolação, né, de luminosidade, correu muito bem. E, claro, que embaixo de pivô, elas estão sendo atendidas na necessidade hídrica, né, que a cultura necessita. As lavouras que não estão embaixo do pivô já têm uma perda, né? Estimamos aí uma perda de 30%, nós tínhamos esse número até a semana passada. É evidente que, à medida que vai passando os dias, não vão enchendo, né? Não vai tendo chuva nesse momento de enchimento de grãos, né? As perdas vão se acentuando. Não temos ainda um levantamento dessa semana e vamos ver para a semana que vem se a gente faz um levantamento mais detalhado para ver se existe a necessidade de algum suporte aí na questão da perda do milho, que são basicamente áreas que milho e pós-milho entra soja, né? Tem alguma previsão de chuva, pelo menos, no curto prazo? Temos muito insignificantes, né? 0,5 milímetros, 1,7, alguns sites estão marcando, né? Alguns estudos climatológicos estão marcando, algumas estações, para esse final de semana, e depois lá para o outro final de semana não tem uma chuva com um volume realmente que atenda aí o que a gente, nos próximos 15 dias, estava precisando. Nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor agromais desta quinta-feira. Uma boa noite e até amanhã.